Então tá, pessoal, tudo bom? G. Anderson começando aqui uma aula de introdução à inteligência artificial. Nessa aula, a gente vai começar a falar desse tema que é riquíssimo, um campo em extremo crescimento. E já quero dizer para vocês, tá? A revolução que a gente está vivendo de IA, ela se assemelha muito ao que aconteceu no início da década de 90 com o www, com a internet. Então, quero contar um pouco para vocês o que a gente está vivendo, o que é a tal da IA, né? E por que é tão importante a gente ter a IA no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar agora de três grandes tópicos, que é definição, objetivo e aplicações, tá? Então, é bem importante essa questão. Então, a gente vai começar com o que é a definição de inteligência artificial. Ela nada mais é do que um sistema computacional, então precisa dessa questão do computador, né, para simular o processo de inteligência humana. A gente tem um processo humano que se verificou a partir da década de 1950, que a gente consegue emular algumas questões do aprendizado humano, principalmente para resolução de problemas e tomada de decisões. Então a gente aprende de uma forma que pode ser mimetizada, que pode ser emulada, que pode ser copiada por máquinas. E por que este momento que a gente está vivendo, já que se falou a primeira vez de inteligência artificial em 1950, né? O pessoal começou a falar, teve um grande encontro lá na década de 50 da Dartmouth University, com várias pessoas dizendo a máquinas simulando como se fossem humanos, né? Por que isso é tão importante agora? Porque agora a gente conseguiu reunir capacidades que antes a gente não conseguia. Eu vou falar bastante sobre isso também na nossa trajetória, né? Mas o importante é, a IA é um sistema que é computacional, que é para simular o aprendizado humano, ou seja, como é que o cérebro toma decisões e aprende, né? Essa é uma grande definição que vai nos ajudar em toda a nossa jornada. Qual é o objetivo que a IA tem, né? É fazer com que a máquina execute tarefas onde antes somente o humano faria. Então, ou seja, a gente está passando tarefas para a máquina antes que eram características apenas do humano. E por que isso é tão disruptivo? Porque a inteligência artificial é a primeira tecnologia onde o ser humano não é o ator principal. A gente está passando o ator principal ser uma máquina, ou seja, ela vai reconhecer padrões, traduzir idiomas, reconhecer texto, trabalhar com outros tipos de entradas de dados, né? Que possa realmente simular como é que é o aprendizado humano. Então, simplesmente a inteligência artificial tem a capacidade de reconfigurar todas as cadeias de suprimento. Simplesmente ela é diferente de outras tecnologias que impactam somente em algumas áreas. A inteligência artificial tem a capacidade, né, de ser aplicada em diversas áreas, né? Então a gente está vendo aí a questão de carros autônomos, assistentes virtuais, diagnóstico médico, né? Previsão do mercado financeiro, transportes, clima, toda a parte de governo também, então, e principalmente ali que nem a gente está vendo a robótica. Então ela tem a capacidade de transformar qualquer setor, qualquer área, qualquer cadeia de suprimentos, tá? Então é muito importante quando a gente chega e fale sobre definição, que é um sistema computacional que emula o aprendizado humano, que tem um objetivo principalmente de reconhecer padrões, e as aplicações podem ser feitas em qualquer área aí do conhecimento. Como eu estava falando aqui um pouquinho, falar um pouco do histórico, né, da IA. Ela começa com os trabalhos na década de 50, principalmente com a questão do Alan Turing, né, que inclusive tem um filme que
é bem representativo, que é o Jogo da Imitação. Quem não olhou, vale a pena olhar esse filme, né? Onde que um sistema computacional fazendo uma atividade onde a gente não saiba se é um humano ou se é uma máquina fazendo, a gente começou a ver que a máquina tinha capacidade de imitar e passar a inteligência humana em algumas tarefas. Então é muito importante já chegar e dizer que da década de 1950 até 1980, ficou-se pesquisando principalmente os fundamentos científicos e matemáticos, né? Que aí, na década de 80, a gente teve um grande salto, que a gente pode dizer, que é o salto do desenvolvimento, onde se verificou sistemas computacionais da máquina que começam a simular o sistema cerebral, ou seja, as redes neurais cerebrais. E aí, realmente, a complexidade aumentou e teve um avanço significativo para a IA, onde a gente conseguiu aumentar o escopo de resolução de problemas muito mais complexos. A gente vai ver que, na verdade, a gente tem a capacidade agora de, com esse desenvolvimento na década de 80, de conseguir ter uma entrada de dados muito maior, fazer treinamento de algoritmos e modelos que sejam capazes de resolver problemas que antes não eram capazes, né? A gente tem um terceiro grande salto na IA, que é a partir de 2010, principalmente com o lançamento e o advento da Google DeepMind, MIT e todo o pessoal que estuda IA nos Estados Unidos, né? Que é a questão de como eu tenho muitos dados, os dados são o grande insumo da inteligência artificial. A partir do que eu tenho muitos dados, tem um avanço científico já representativo de décadas de estudo na matemática, na computação, na física, na química. Agora, a partir de 2010, eu tenho um processo que é o que faltava, que é o processamento computacional barato, ou seja, muito uso de GPUs, né, que são as unidades gráficas de processamento de vídeo, que foram usadas para acelerar o treinamento desses algoritmos, e aí a gente conseguiu baratear isso ao ponto de conseguir montar programas baseados em IA. E aí a gente viu várias questões, né? Tem o AlphaGo em 2017 e também a partir de 2015 startups surgindo principalmente na área de robótica e IA generativa, que um dos casos que a gente até vai falar aqui é o caso, por exemplo, da OpenAI, que é a que lançou o ChatGPT. 2015 teve esse momento. Então a gente tem várias áreas que começam a surgir de forma mais produtiva, né, que é o caso da aprendizagem de máquina profunda, que é chamado também de Deep Learning, e aplicações em visão computacional, que é a parte mais de imagem, vídeo, e também processamento de linguagem natural, que é a fala, texto, né, produzida por um humano. Então a gente tem um avanço muito grande nesses últimos 40 anos, que é a questão do poder de processamento, o estudo de arquiteturas computacionais e principalmente o uso em dados não estruturados, tá? E quais são esses fundamentos científicos que eu comentei com vocês para que a IA funcione, né? Então, ela é muito fundamentada em todos esses séculos que a gente teve de avanço científico, né? O primeiro deles é a questão da própria ciência da computação. A ciência da computação, ela tem basicamente um impacto na IA na questão dos algoritmos. Os algoritmos são uma forma de dizer para o computador como ele pode resolver um determinado problema em uma sequência. A segunda questão é as estruturas de dados, ou seja, como é que eu posso estruturar os meus dados de uma maneira que eu consiga fazer álgebra, vetorização, cálculos de matrizes complexos dentro de uso de técnicas de programação convencional. Então, a ciência da computação avançou. Eu digo que a gente tem agora um momento de uma convergência de várias áreas científicas, que é por isso que a gente conseguiu fazer com que a IA esteja nesse nível que a gente está vendo agora nos anos atuais.
O segunda questão foi o que eu falei sobre os conceitos de matemática. A gente precisa transformar o sistema humano em uma linguagem entendida pelo computador. Como é que a gente faz isso? Pelo uso da matemática. Então, a matemática transforma dados que a gente conhece, como voz, áudio, vídeo, texto, né, e linguagem, em uma linguagem matemática que é compreendida pelo computador. E o computador processa essa infinidade de dados e consegue transformar isso num raciocínio parecido ou imitando algumas tarefas que são iguais à do humano, né? Então a gente tem o quê? Conceitos de probabilidade, é o cerne, né? Se aquilo vai ou não vai acontecer. Estatística, todos os tipos de estatística, estatística descritiva, inferencial, e também muito do uso de álgebra linear, que é a questão de vetores e procedimentos relacionados a vetores, né? Permitindo assim que a gente tenha sistemas de IA que aprendam baseados numa linguagem de programação que usa a matemática que transcreveu, digamos, esses dados de input em sistemas matemáticos. Aí a estatística, como eu falei, né, que é a parte de analisar padrões, e a estatística nos entrega principalmente as arquiteturas matemáticas de forma que a gente possa processar inputs de dados que são processados de uma forma com volume muito grande e entrega algum resultado que imita a capacidade humana, né, nesse sentido. E a quarta grande área seria a neurociência, que, como eu disse, o nosso avanço todo é a capacidade da máquina fazer tarefas que o ser humano faz. Então, para isso, a gente precisa ter uma inspiração muito grande em como funcionam os sistemas neuronais, né? Então, a gente está vendo avançando muito isso, essa questão da superinteligência, da IA ser capaz de conversar daqui a pouco com o cérebro humano, pode ser um próximo passo na fronteira que a gente tem da inteligência artificial. E a neurociência, ela nos traz um grande insumo de aprendizado, de estrutura de funcionamento do cérebro, como os neurônios tomam decisão, né? E a gente pega, por meio da ciência da computação e da matemática, fazer um processo de imitar isso de forma eficiente e conseguir com que o computador absorva uma capacidade de dados gigantescos. Tanto que hoje a gente tem aqui um notebook aqui na minha frente que eu tenho uma capacidade infinitamente maior do que foi usada lá, por exemplo, nas expedições da NASA na década de 60 para a questão da Lua e outras expedições espaciais, né? Então, o nosso poder computacional aumentou muito. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando principalmente sobre algoritmos. Foi o que eu falei para vocês. A gente uma sequência lógica de processamentos que vai me dar uma saída, seja um texto, seja uma imagem, seja um vídeo ou seja uma outra capacidade humana. Eu preciso ter algoritmos, eles são a base estrutural para que a inteligência artificial aconteça. A gente tem 4 grandes áreas de algoritmos dentro da inteligência artificial, que aqui eu quero que vocês peguem essas 4 grandes técnicas ou áreas, né? Porque elas vão estar com a gente em toda a nossa jornada, tá? Primeiro deles é o aprendizado de máquina, também conhecido em inglês como machine learning, né? São algoritmos que permitem que os sistemas de IA aprendam com dados, né? Ou seja, sem uma programação explícita, ou seja, são dados, vamos pensar como se fosse uma planilha de Excel, que a gente pega esses dados e pode rotular eles, a gente vai aprender na prática como se faz isso, e por meio de algoritmos em matemática, já que a gente tem de bastante décadas, por exemplo, regressão linear, árvores de decisão ou máquinas de vetores de suporte, a gente consegue ter um sistema de predição muito avançado. Por exemplo, de se dizer se uma compra é fraude ou não é fraude, ou dizer se aquela pessoa vai gostar ou não de um filme, fazer um sistema de recomendação, ou classificar uma compra,
ou dizer como é que vai ser o preço de uma determinada mercadoria, a gente consegue um grande nível de assertividade usando aprendizagem de máquina. A partir da década de 80, a gente teve um segundo patamar, que é a do aprendizado profundo, que é o Deep Learning. O Deep Learning é uma forma que usa, mesma coisa, algoritmos e matemática, mas agora é simulando as redes neurais cerebrais, né, para fazer principalmente esse estudo em diversas camadas. Então, a gente verificou que o cérebro humano trabalha como muitas camadas, como se fosse um algoritmo, e consegue permitir processamento de dados mais complexos, né, como a questão de imagem, vídeo ou linguagem natural. Por isso que a gente está conseguindo usar aí os sistemas de IA de uma maneira como se fosse de humano para humano. O terceiro ponto é o processamento de linguagem natural, que são técnicas aí que permitem trabalhar bem com a linguagem humana mesmo, ou seja, todas as questões de fala, sintaxe, formação de palavra, formação de orações, criação de parágrafos, raciocínio de pensamento humano, né? E nisso tem um monte de aplicações, que é, por exemplo, tradução, análise de sentimentos. Muitas vezes eu falo meu sentimento pelo que eu estou me expressando, né? E os chatbots e assistentes virtuais. Que daí, por exemplo, quando eu faço uma aplicação por WhatsApp ou uso um Slack, que é um sistema de comunicação de mensagem, ou por e-mail, eu posso usar a inteligência artificial para detectar padrões e fazer ações. E a quarta grande técnica é a visão computacional, né? Que é onde os sistemas de IA eles começam a, como a gente diz no jargão popular, começam a enxergar os dados, ou uma imagem, um vídeo, né? Ou um áudio, que eles possam reconhecimento facial, detecção de objetos, análise de imagens médicas. Então tem uma fronteira muito grande ainda de visão computacional que a gente pode explorar, e essa visão computacional também, junto com o processamento de linguagem natural, usa bastante a questão de técnicas de aprendizado profundo, também conhecido como Deep Learning. Então, como é que a gente pode ver nessas aplicações de IA em diferentes setores? Então, eu quero trazer aqui 3 exemplos só para a gente ver a aplicação e como isso pode mudar, né, a nossa vida em questão prática. Para mim, o principal deles, o avanço, é a questão na área de saúde. Diagnóstico de doenças, então raio-x, tomografia, exames de sangue, podem ser verificados padrões, não só para detectar doenças, mas também para verificar a predisposição para doenças no futuro, né? Então isso é muito importante. O desenvolvimento de medicamentos, então tem uma área muito grande para verificar fármacos, como a gente pode ver toda a questão de proteínas, DNA, todo o processamento de fármacos. Aqui não é para simplesmente burlar ou o sistema modificar, e sim acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos com os dados da indústria farmacêutica. Tratamento personalizado para pacientes. Então, quando a gente tem características únicas do paciente, podem ser utilizados sistemas de IA para monitoramento personalizado e características para... essa pessoa já teve uma doença há 10 anos atrás, então ela precisa de um tratamento que seja personalizado. A IA pode ajudar nos procedimentos e protocolos. E também no monitoramento remoto de pacientes, né? Então, a gente pode, daqui a pouco, a pessoa está na sua casa, mas está sendo monitorada por um sistema hospitalar que detecta vários alarmes e diz, olha, essa pessoa tem uma predição que daqui a 2 horas ela pode ter um problema no rim ou um problema no coração. A gente vê um caminho ainda muito grande na IA, na saúde, como um sistema de apoio à decisão, não algo para tirar os profissionais de saúde, mas sim como uma visão onde ela aumente a produtividade desses profissionais, tá? Finanças. Essas questões financeiras, a gente tem muita regulação, compliance, sistemas de mercado, transações entre instituições
que é possível verificar muito a questão de detecção de fraudes, anomalias, né? Então, uma pessoa sempre está fazendo a mesma coisa. Se ela muda, que cidade, ela está fazendo uma transação atípica numa cidade diferente, num horário diferente, para um site diferente, que não é o que ela faz sempre, pode ser que seja um indicativo de fraude, então uma anomalia, né? Então a IA é muito poderosa para isso, né? Gerenciamento do portfólio de investimentos. Imagine que eu coloco lá para vocês que eu tenho um valor que eu quero investir e o meu perfil é um perfil moderado que não quero riscos. Ela pode, dentro de um portfólio, me dizer quais são os investimentos que eu vou fazer e também me dizer quanto que eu vou ganhar em um determinado período, né? Análise de risco, ou seja, por exemplo, na questão de crédito e oferecer investimentos para cliente e também na personalização de atendimento ao cliente para que possa ser individualizado. Então, cada pessoa tem uma vida, uma forma de atuar, uma empresa tem as suas características, né? A IA pode ajudar muito na questão financeira para fazer sistemas de recomendação personalizado de finanças. E também trago aqui no varejo, que é a compra online ou compra no varejo físico de produtos, né? A recomendação de produtos. Então, dado que a gente comprou um produto no Natal, como é que a gente pode comprar outros produtos que sejam semelhantes ou correlatos àquilo? Então, pode ajudar as empresas a montar uma cesta melhor, fazer uma recomendação melhor e também fazer sistemas que a gente chama de upsell ou cross-sell, né? Vendas cruzadas ou aumentar o ticket da venda, né? Otimização de preços que são customizados para cada cliente, análise de tendências de consumo, analisando grandes volumes de dados, e também chatbots e sistemas de atendimento ao cliente, tá? A gente falou bastante sobre os conceitos, fundamentos, aplicações, mas também a gente precisa falar bastante sobre como é que é o impacto da IA na sociedade e no mercado, né? O que isso vai causar de impacto que a gente está vendo que são por várias ondas. Ondas de curto prazo, ondas de médio prazo e ondas de longo prazo. A primeira onda que a gente vê é a questão da automatização. Ou seja, tarefas que eram repetitivas, que sempre iguais, com burocracias e com regras bem claras, podem ser dadas para sistemas de IA, onde ela consegue realmente um grau de assertividade muito grande, deixando o ser humano com atividades que a gente chama mais criativas ou estratégicas, né? Então, esse é o primeiro impacto. Outro impacto é a questão de eficiência. A gente usar muito melhor o nosso tempo para principalmente ter produtividade e performance, ou seja, entregar mais em menos tempo, com menos recurso, de uma forma melhor. Então, a IA pode pegar grandes volumes de dados, criar novas bases de conhecimento e, com essas bases de conhecimento, identificar padrões e tomar decisões que sejam junto com o ser humano ou sem o ser humano, que são decisões semi-automatizadas ou automatizadas, que possam levar a mais eficiência e performance, ou seja, resultado na prática, tá? E a questão de novas oportunidades. A gente está vendo que com a IA a gente consegue, né, criar novas oportunidades, novos negócios, novas formas de analisar dados, desenvolver software de forma muito mais rápida, pesquisar em mais fontes de dados, ou seja, consegue trazer uma inovação. O time to marketing da inovação ser muito mais curto com o desenvolvimento da IA, tá? Mas a gente também precisa falar como é que é a IA dentro do contexto social e como é que ela se torna um processo que tenha um uso responsável, confiável, dentro de padrões éticos, né? Então a gente está vendo que a Europa agora criou um sistema de regulação de IA já. Nos Estados Unidos também se tem essa discussão. No Brasil está se avançando bastante no Congresso Nacional a discussão sobre
regulamentação e regulação dos sistemas de IA, e isso é bem importante porque mostra as regras do jogo para a gente poder usar de uma forma saudável, né? A primeira questão é a imparcialidade, ou seja, a gente ter sistemas de IA que sejam treinados e usados sem algum viés social que seja danoso, né? Então, que ele seja imparcial e seja coerente. Então, é muito bom. Eu vejo um aspecto muito positivo na IA, que também a gente tem que pensar nesses drivers quando a gente está fazendo um produto, um treinamento, um algoritmo. Como é que ela vai ser imparcial? Como é que eu posso usar mais dados para treinar ela para ser cada vez mais imparcial? Isso que é importante, né? Sem ter viés para não gerar preconceitos ou questões antigas que não mais dizem respeito, né? Por exemplo, eu vou recomendar para as pessoas máquina de escrever, sendo que as pessoas não usam mais máquina de escrever. O segundo ponto é a privacidade. Então, as empresas precisam ter termos de uso dos dados bem claros para mostrar que a gente está coletando e usando os dados de uma forma ética e transparente, né? Garantindo que não está usando dados de uma pessoa específica para aquilo ser usado, por exemplo, para discriminar ou para ter um tipo de viés de julgamento errado. Então, é muito importante a questão de privacidade. Aqui a gente anda muito com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é um avanço muito grande, e também com o Marco Civil da internet. O terceiro ponto é a transparência. As empresas precisam dizer como é que são treinados, que dados foram utilizados, que práticas foram feitas, que arquiteturas foram usadas, que garantias de segurança e conformidade, de imparcialidade e privacidade foram utilizadas para treinar aqueles sistemas de IA, né? Então as pessoas precisam saber e as empresas precisam dar transparência para os sistemas de IA para que eles sejam representativos. E fechando aqui o quarto item de ética e seria a questão de responsabilidade. As empresas precisam ter mecanismos de governança que digam claramente, né, como ela pode garantir que aquela IA está sendo usada de forma responsável, que não está sendo usada para nenhum tipo de prática ilegal ou prática que fira algum tipo de código de ética ou traga algum tipo de uso abusivo, discriminatório, desrespeitoso, né? Então é muito importante mitigar esses riscos e impactos sociais na IA. Então a gente tem o conceito, a aplicação, fundamentos técnicos e também como a gente verifica isso em termos de ética, né? Todo esse contexto nos traz para diversos novos desafios e oportunidades. Eu gosto de olhar a IA como copo meio cheio, não copo meio vazio. Ou seja, a gente tem um sistema que é robusto para entregar muita coisa, mas a gente também precisa cuidar. Primeiro ponto que a gente precisa ter é a questão que a gente chama de Design Security First, ou seja, é uma modelagem baseada em segurança. Não adianta ter uma entrega de um sistema que tem uma grande capacidade se ele não tem uma segurança para garantir que os dados estão sendo coletados e usados da forma correta, que as pessoas, que a empresa saiba que não tem nenhum dado privado dela sendo utilizado da forma errada, que aqueles dados não estão tendo vazamento, que o nível de autonomia da IA, né, ela é controlável, que a gente tem um sistema de proteção contra ataques para que outras pessoas não utilizem a IA para fins maliciosos, né? Então a segurança, eu costumo dizer, né, tudo começa pela segurança, tá? Então a gente não faz, mas o que a minha IA vai fazer? Eu pergunto como essa minha IA vai ser segura? E aí, a partir dessas respostas, desse design, que a gente consegue fazer a segunda questão, que é, por exemplo, a automação de tarefas, que a gente diz, como a IA vai impactar nos empregos e no trabalho, né? Então a gente está vendo que atividades com muita repetição podem ser, sim,
tem um impacto em perda de empregos, porém, ela gera novas oportunidades na questão de possibilidades de criar novas fronteiras aí de conhecimento, tá? Ética foi o que a gente falou o tema anterior, né? E precisamos garantir um sistema de governança ética com privacidade, respeito, responsabilidade e privacidade sendo um pilar fundamental disso tudo, né? Então, para evitar a questão de discriminação e impactos negativos na sociedade, então é aquilo que eu falei do copo meio cheio, a gente precisa perceber. E o quarto ponto é a inovação. É inegável que com a IA a gente pode ter uma miríade, uma infinidade de oportunidades novas de desenvolver inovação, seja na medicina, no agro, em diversos setores que a gente tem, em diversas cadeias, né? E principalmente para problemas que eram antes, não tinham uma sistemática de resolução tão simples. Hoje, com a IA, a gente pode fazer esses sistemas muito mais capazes de aprenderem e ser um sistema autônomo, semi-autônomo, um sistema que detecte padrões, né? Então, a gente está vendo que o custo de processamento para criar bases de conhecimento para IA está ficando cada vez mais barato, os modelos estão ficando cada vez mais baratos e cada vez mais acessíveis para as pessoas. Então, é possível que a gente tenha muita inovação e corte, né, esse time to market, como eu falei. E também a questão da sociedade, principalmente em saúde, que eu falei bastante no termo anterior, meio ambiente, principalmente com a questão de mudanças climáticas extremas e eventos climáticos extremos, né? A IA já está sendo muito usada para a questão de predição e também para sistemas que pode os governos verificarem como a IA sendo uma propulsora de diminuição da pobreza, colocando as pessoas em novas oportunidades de trabalho, de negócio, né? Com isso, para concluir, né, a gente vê que a IA está revolucionando o mundo. Existe um impacto crescente que eu comparei a um impacto que pode ser muito maior que o impacto da internet ou do software como serviço também, em diversos setores da sociedade. E as perspectivas futuras são muito promissoras, desde que a gente pense em pilares como ética, privacidade, segurança e também nas capacidades que ela tem de resolver problemas imitando o cérebro humano, tá bom? Essa foi a aula de introdução à IA. Um grande abraço aí a vocês.